O Alter Rebbe estava nos explicando o grande paradoxo que existe no nosso comportamento, nas nossas atitudes, que por um lado nós temos fé, por um lado nós conhecemos a Deus, nos lembramos dele, por um lado nós temos plena consciência da onipresença divina, de que Deus está presente em todo lugar, nos observando, etc. Tudo isso por um lado. Mas por outro lado, e apesar de tudo isso que nós mencionamos, nada nos impede de contrariar a vontade de Deus, cometendo pecados, fazendo transgressões, às vezes grotescas, às vezes graves. Então, isso parece tão contraditório, não é? Parece tão paradoxal. Se nós acreditamos em Deus, se nós sabemos não só da sua existência, mas da sua presença, conhecemos sua vontade, conforme ele prescreveu na Torá, então, como isso coaduna, como isso combina com aquilo que acabamos fazendo na prática, de errado, de negativo, contra a sua vontade, não é? A maioria dos pecadores, quando falham, não é que eles dizem, não, ele cometeu o pecado porque ele é ateu, ele não acredita em Deus, ele não acha que isso é proibitivo. Não. Acredita em Deus e sabe, gosta e etc., mas se deixou levar. A dúvida é se a pessoa tem essa fé, tem essa consciência, tem até esse sentimento, por que tudo isso não impede ele de agir mal, de cometer o pecado, de tomar a decisão errada, ou de ir atrás do seu bel prazer, ou só da satisfação pessoal imediata, e não optar pelo cumprimento da vontade divina, que é o propósito da sua vinda para esse mundo, da missão da sua alma, etc. Não é? Por que isso acontece? Então, isso que o Alter Rebbe estava elaborando, e ele nos explicou que o problema nosso, o problema da pessoa aqui é que todo esse sentimento nobre, todo esse amor a Deus, que contém dentro de si a fé e a consciência, etc., o problema é que ele está dormente. O que significa que ele está dormente? Que ele está apenas pairando por cima da pessoa, de forma superficial e envolvente, mas não internalizada. A pessoa tem o amor, mas o problema é que esse amor não está dentro de si. Dentro de si, isso se refere dentro do seu coração, o coração que acaba levando a pessoa às decisões, aos passos que ela vai tomar, ou dentro do seu cérebro que acaba regendo também as nossas atitudes, etc. A pessoa tem uma vaga consciência disso. A pessoa tem um vago sentimento a respeito. O sentimento superficial, e esse é o problema, que esse conceito, esse amor a Deus, incluindo essa fé, essa consciência, que não estão internalizados, não estão plenamente dentro da pessoa, do seu coração, do seu cérebro e etc., a ponto de impactar as suas decisões e suas atitudes. E aqui o Alter Rebbe nos traz o famoso exemplo que na Hassidut é trazido diversas vezes, o exemplo derivado do Talmud, que Ma'amar Hazal, conforme os nossos sábios dizem no Talmud, Gnava pum machtarta rachmana karya sheyatzliach bignevato, que existe uma situação absurda que o ladrão, quando ele está prestes a arrombar a porta ou arrombar o cofre, o que for, ele faz uma pequena pausa, e nessa pausa, o que ele faz? Ele ergue os seus olhos para cima, ergue o seu coração e dirige uma prece a Deus. Ele reza para Deus, pedindo que ele seja bem sucedido no seu assalto, no seu roubo. Ele reza a Deus pedindo que ele não seja pego em flagrante, que ele não seja preso e etc., não é? Como que sabendo e consciente que o sucesso de qualquer empreendimento, no final das contas, depende de Deus. Então o Talmud nos traz essa situação que parece um tanto absurda. Não é? Se a pessoa acredita em Deus, se ela está rezando, pedindo a Deus, etc., então por que ela está roubando? Por que ela vai aqui fazer uma coisa totalmente contrária à vontade de Deus?
Se ele acredita em Deus, como ele transgride o mandamento divino. Por outro lado, se ele é um ladrão que pouco se importa e pouco se liga, ele não tem moral, não tem ética, não tem religiosidade, espiritualidade, então por que que antes de cometer o roubo, por que que ele para rezar? E pelo visto ele reza de coração e com sinceridade, pedindo de fato a Deus que o ajude para ser bem sucedido. Então essa situação paradoxal já é trazida no Talmud. E o Alter Rebbe, os livros racídicos analisam isso de forma mais profunda, que isso de certa forma também é dissecar a própria psique humana, o nosso comportamento, nossas atitudes. Diz, por um lado, Hareia, nós vemos aqui se o ladrão para rezar, isso significa que ele acredita em Deus e na onipotência divina, e que Deus comanda o mundo, rege o universo, etc. E por isso, uma vez que ele tem essa fé, por isso que ele reza a Deus, dirige sua oração a Deus para que ele seja bem sucedido no seu roubo. Ou seja, nós vemos que esse ladrão é uma pessoa de fé, é uma pessoa que acredita em Deus, é uma pessoa que acredita até na divina providência, que Deus é o regente do mundo e que tudo que acontece aqui de uma forma ou de outra, ele rege. E Deus é o responsável pelo sucesso do que cada ser humano faz em qualquer área da sua atuação, do sucesso ou do insucesso, que tudo depende de Deus, em última instância. Então aí vem aquela questão a questão óbvia que nós vimos, como é possível que no mesmo momento, na mesma hora, que ele está se lembrando de Deus, que ele está rezando para Deus com sinceridade, né? De forma genuína, como pode ser que nesse próprio momento que ele se lembra de Deus, inclusive até dirige suas preces a Deus, está rezando, como pode ser que nessa mesma hora ele vai cometer um assalto ou um roubo, vai roubar alguém, ou seja, vai estar agindo de forma contrária à vontade divina. Explica o Alter Rebbe por que isso acontece. De fato, ele se lembra de Deus, ele reza, etc. Mas o problema é que essa lembrança que ele tem, o fato dele se lembrar de Deus, é algo apenas vago, superficial, envolvente, que paira acima do seu cérebro, acima do seu coração. Mas não é algo que calou fundo, que penetrou no interior da pessoa, do coração e do cérebro dele. Por isso paira apenas de forma vaga, como uma fantasia e uma imaginação, como um pensamento que passa. Alguém está na janela do trem, vendo as paisagens, tem, sei lá, pensamentos, olha a montanha, a vaca, o que for, mas esse pensamento passa sem deixar muita marca e vestígio, sem influenciar ou impactar as atitudes, decisões ou comportamento da pessoa. Assim também a pessoa tem lembranças, tem espasmos ou tem flashes, focos de lembrança de Deus, etc., até reza, mas isso não, uma vez que não foi internalizado, isso não impacta a pessoa. Ou seja, essa ideia, essa conscientização não entrou e se revestiu de forma profunda no cérebro, no intelecto da pessoa. Então, uma vez que isso apenas está pairando por cima de forma superficial, assim como sonhos, imaginações que a pessoa eventualmente tem, por isso um tipo de pensamento como esse é um pensamento vago, que evapora. Esse tipo de pensamento, um pensamento nesse nível, não tem a força e o poder de impactar as decisões da pessoa, de influenciar as atitudes da pessoa, de impedir que ele roube, que ele faça algo errado. Não somente isso, esse pensamento vago pode colocar a pessoa nessa situação antagônica, cheia de paradoxos, sem ele se incomodar. Antes do roubo ele ainda vai rezar a Deus. Ele nem vê contradição nisso. Ele pode estar rezando a Deus e roubando ao mesmo tempo. E ele não sente o quanto isso é contraditório. Ele nos diz tudo isso porque essa fé que a pessoa tem está num nível superficial, apenas pairando por cima, não foi interiorizada. Então isso fica como os sonhos e as fantasias que a pessoa tem, passa e disso não resta muita coisa. Por isso ele nos diz, o Alter Rebbe, esse é o nosso papel, esse é o nosso serviço e trabalho espiritual, esse é o objetivo nosso, principalmente na hora da reza. Qual o nosso objetivo? Trazer essa fé, trazer esse amor, trazer esse sentimento para dentro do nosso cérebro, para dentro do nosso coração.
internalizar isso de forma profunda, fazer calar fundo no nosso coração, na nossa mente, de maneira tal que isso nos impacte, que isso tenha uma influência decisiva nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, naquilo que nós vamos fazer. Por isso é necessário, nós somos dotados desse amor, porque esse amor nós nem trabalhamos por ele, nós recebemos de herança, como nós falamos de Abraão Avinu, mas nós devemos despertar esse amor dormente. Nós devemos fazer ele acordar, se manifestar de forma ativa. E como isso vai acontecer? Somente quando ele estiver no interior do coração, do cérebro, etc. Esse amor que basicamente está de forma vaga, envolvente, superficial. Nosso trabalho, nossa missão, especialmente na hora da reza, é interiorizá-lo, absorvê-lo, trazê-lo para dentro da mente, para dentro do coração, de forma profunda, que fique fincado lá, de maneira tal que impacte e influencie nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas decisões, escolhas, nossas atitudes. Zeu kol inyan avodat atfilah, e nisso consiste o trabalho espiritual na reza, leorer et ahava misheinatah, despertar. Isso significa despertar o amor dormente. Ou seja, o nosso objetivo é fazer com que o amor a Deus, intrínseco no nosso coração, que ele se revele, se manifeste e se internalize, entre no fundo do nosso coração, do nosso cérebro, de uma forma interiorizada, interior, que Adam como uma pessoa acordada, que tem domínio sobre os pensamentos, e ele segue uma lógica, etc., conforme a gente explicou. Como se internaliza esse sentimento, essa ideia, como nós trazemos esse amor para dentro e no fundo do nosso coração, para dentro do nosso cérebro e de forma interior, etc. Como se produz isso? Al-yedei itbonenut rabim, através de muita meditação, de várias meditações, de muita meditação, me'atchalat atfilah ad kriyat shema, que isso é o material de meditação, material para pensamento que foi selecionado e coletado pelos nossos sábios desde o início da reza até chegar no Shema Israel, que precede a Amidah. Ele nos diz que o momento é adequado e propício para despertar esse amor a Deus no coração da pessoa de forma internalizada, quando o amor deve se manifestar e já deve estar lá presente e revelado, na hora da leitura do Shema, quando de fato a gente diz lá, ame a Deus teu Deus, não só dizer, mas naquela hora já sentir. Mas como se chega no Shema, atingir no Shema o amor a Deus? Para isso nós temos toda a pista de decolagem, entre aspas, todo o trecho inicial da reza, com os versículos de louvor, os salmos selecionados que descrevem a grandeza de Deus, que nos dão material para pensar e refletir, para meditar sobre a grandeza de Deus, e é essa meditação que vai produzir o amor, o que significa que vai trazer esse amor de forma internalizada no fundo do coração, no fundo do cérebro. Que deixa para a pessoa chegar na hora do Shema sentindo o amor, não só declarando, mas sentindo esse amor no íntimo, no interior do seu coração, da sua mente. E para isso ele precisa se preparar antes do indivíduo. Como ele faz isso? Através de meditação. E não só meditação, o Alter Rebbe aqui enfatiza várias meditações, muita meditação. Como a gente já falou, para a pessoa conseguir absorver na sua mente, no seu coração, assuntos abstratos, temas espirituais, temas divinos. Nós somos seres humanos de carne e osso no mundo físico materialista, não é? Nós somos pessoas que na cabeça, na mente e no coração só o corpóreo físico, o prazer e etc. Por isso, conseguir absorver, internalizar algo abstrato espiritual não é fácil. Ele nos diz, isso requer esforço, e esse esforço se expressa através do quê? Através da meditação, uma meditação intensa, uma concentração intensa, uma meditação profunda, e várias meditações, como ele nos diz aqui. É isso, essa meditação que é o objetivo da reza, ela que vai nos levar a interiorizar esse sentimento nobre, esse amor a Deus, fazer com que ele esteja não só superficial, envolvente, mas esteja presente no fundo do nosso coração, do nosso cérebro, impactando tudo o que nós escolhemos e fazemos.